Olá, pessoal! Nessa videoaula, vamos aprender como centralizar os elementos HTML. É uma tarefa comum no CSS a centralização de texto, de imagem, de blocos. E, basicamente, a gente tem três tipos de tarefas relacionadas à centralização. Centralizar na horizontal linhas de texto. Então, geralmente, a gente centraliza os textos horizontalmente, né? Colocamos um título centralizado, por exemplo. Podemos centralizar um bloco, poderia ser uma div, pode ser um parágrafo, um menu. Também podemos centralizar na horizontal uma imagem, também é bem comum você colocar uma imagem centralizada. E também podemos organizar, colocar centralizado na vertical um bloco ou uma imagem. Esses são os tipos mais comuns de centralização. Para centralizar o texto, geralmente a gente usa a propriedade text-align. Então, vamos começar já fazendo um exemplo aqui de como a gente vai centralizar elementos na horizontal. Então, primeira coisa que vou estar fazendo aqui, vou criar uma pasta na nossa área de trabalho. Vou chamar essa pasta de centralizar tracinho horizontal. Deixo essa pasta aqui na área de trabalho, vou abrir o editor de texto Sublime e abrir a pasta. File, Open Folder. Aqui na área de trabalho, vou abrir essa pasta. Abrir a pasta, vou criar um novo arquivo aqui dentro dessa pasta. Vou salvar esse arquivo aqui. Salvar esse arquivo como horizontal.html. Vou colocar esse nome. E vou montar uma estrutura HTML básica aqui. Vai ser centralizar na horizontalmente. Para usar o HTML, linguagem PT-BR, car78. E aqui a gente vai colocar um link para um CSS, que vamos criar agora. É um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo dentro da mesma pasta e vou chamar de CSS-horizontal. Beleza. O nome dos arquivos poderia ser o nome que você achar melhor, tá? Tranquilo. Então, aqui, a gente vai usar o CSS-horizontal. Então, essa vai ser a ligação do nosso arquivo HTML com o nosso arquivo CSS. Aqui no body, vamos adicionar uma div. E dentro dessa div, vou colocar um ID para essa div. Topo, vou chamar ela de topo. E vou colocar aqui dentro um título, vou aqui um H1, uma tag de título, né? Vou chamar de título centralizado. E vou colocar um parágrafo também. Parágrafo centralizado. Vou salvar essas alterações e vou abrir essa página no navegador. Abrir a página aqui no navegador. Notem que o título não está centralizado e o parágrafo também não está centralizado. Então, para colocar o título e o parágrafo centralizado, o que nós vamos fazer? Vamos lá no CSS, vamos falar que o título H1, o texto dele, texto align, o alinhamento do texto, vai ser... eu esqueci de colocar o CSS horizontal, arquivo .css. Renomeei, botão direito aqui, rename, CSS horizontal.css. Ok? Agora vamos ver se ele já vai pegar. H1. Acho que não funcionou. Deixa eu ver se ele renomeou o arquivo. Não, aceito, funcionou sim. Está com um arquivo de folha de estilo em cascata, como CSS. Então, o H1, ele vai ter a propriedade text align igual a center. Então, vou centralizar aqui o H1. Ok?
Vou atualizar a página, vou salvar essa alteração e vou atualizar na página. Olha lá, o título já ficou centralizado. Vou fazer a mesma coisa para o parágrafo. O parágrafo também vai ter o texto alinhado, centralizado. Deixa na mesma linha, só para a gente economizar espaço aqui, poderia. Não há necessidade de fazer isso, mas só para ficar mais organizadinho. Vou salvar essas alterações e atualizar a página. Salvei. E vou atualizar a página. Olha só, o parágrafo também ficou centralizado. Então, esta é a forma de centralizar um texto. Agora, se eu quiser centralizar uma div, a div já é um pouco diferente. Vamos centralizar um bloco ou uma div. Então, o que nós vamos fazer? Vamos primeiro, então, colocar uma outra div aqui. O que a gente vai estar fazendo, eu esqueci de mostrar no início, basicamente é isso aqui, ó. A gente vai criar aí um título centralizado e um parágrafo centralizado desta forma. Depois vamos colocar uma imagem centralizada e 3 divs centralizadas, assim, alinhadas uma com a outra. Então, isso que nós vamos fazer. Então, continuando aqui, agora vamos colocar na div, colocar uma cor nela. Aquela cor, se eu não me engano, eu tinha colocado a cor laranja. Então, vamos fazer isso aí. Vou falar aqui a nossa div. Agora, uma coisa bacana. Se eu quiser falar uma div específica, eu posso pôr assim, ó, div hashtag topo, que é o ID que eu dei para aquela div. Nota aqui que eu tenho uma div que o ID dela é topo. Aí, talvez vocês já viram na internet, se eu fizer isso aqui, div, espaço, hashtag topo, o que eu estou falando? Estou falando que eu tenho dentro de uma div um ID topo, seria isso aqui, ó. Isso aqui. Aí eu estaria atingindo esse parágrafo. Olha só. Olha que negócio legal. Ó, vou pôr aqui o background color. Orange. Salvei. Vou atualizar a página. Olha lá. O título ficou centralizado. Ficou laranja, ó, o título. Então, falei que o que eu tenho dentro de uma div. Então, qualquer elemento que eu tenho dentro da div que chama topo vai receber essa cor. Se eu vier aqui, ó, e alterar, que é o parágrafo que tem esse valor, e salvar, olha lá, o parágrafo que vai ficar laranja. Atualizei, o parágrafo ficou laranja. Agora, quando eu coloco junto, olha só, a div junto, a div junto aqui, ó, olha só o que acontece. Aí, toda a div pega. Se eu fizer, nesse exemplo, eu acho que não vai fazer alteração, não. Olha só, deu espaço aqui, salvei, também acho que vai ficar do mesmo jeito. Não, não ficou, ó. Olha aí. Porque eu estou falando aqui que dentro de uma div, o elemento que tiver o hashtag topo vai ficar da cor laranja. Só que eu coloquei no HTML, eu coloquei o ID topo na própria div, eu não coloquei dentro dos elementos. Então, se eu juntar aqui esse espaço, a div hashtag topo, eu estou falando, uma div que tiver o nome topo vai receber essa cor. Então, olha lá o que aconteceu. A div ficou toda dessa cor. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, olha só, que bacana, olha que negócio louco. Quer dizer, a div, dentro dela, eu tiver uma hashtag topo, dentro dela, vai ficar da cor blue. O ID topo dentro do parágrafo. Aqui, ó, dentro da tag H1. Olha lá o que aconteceu. O título também ficou da cor azul. Então, olha, isso aqui conceitualmente não está certo, né? Porque ID, ele é único. Se eu tiver com class, aí eu poderia fazer. Mas notem que um espaço pode mudar o significado. Vocês já tinham visto esse tipo de exemplo aí. Colocar o nome do elemento e o hashtag do ID ou da class. Bom, continuando. Então, colocamos ela, por enquanto,
laranja. Porém, note aqui que essa div, ela está ocupando apenas metade da tela e está centralizada. Então, vamos fazer outra alteração aqui. Vamos falar que ela vai ficar da cor laranja e que a largura dela vai ser apenas 50% da tela. Salvar essa alteração. Vou atualizar a página. Olha lá, ela ficou 50% da tela, porém, ela não está... Olha só, ela não está centralizada. Então, para eu centralizar, o que eu vou falar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que a minha margem da esquerda ela vai ser automática. Quando eu falo que a margem da esquerda é automática, olha o que acontece. Eu vou atualizar a página aqui para a gente ver o que acontece. Olha só. O navegador renderizou ela toda à esquerda, ou seja, ele deu o máximo de margem. Olha lá. Olha lá. Deu o máximo de margem aqui para essa div. Se eu tivesse falado que a margem da direita, que é automática, ó, margem automática, de atualizar a página, aí o navegador renderizou no início, que é o padrão, e a nossa div ficou alinhada à direita. À esquerda, desculpa. Então, se eu quiser que ela fique centralizada, basta eu falar que a margem direita e a margem esquerda será automática. E aí o que acontece? Uma margem vai empurrar ela para o meio, a margem da direita, a margem da esquerda também vai empurrar ela para o meio, e ela vai ficar centralizada. Atualizando aqui, coloquei as duas margens centralizadas, olha lá. Então, é dessa forma que colocamos um bloco centralizado. Se eu mudar aqui o tamanho a largura dessa div, vou aqui 80%, e salvar, nota que ela vai continuar centralizada. Só que agora ela está ocupando mais a tela. Olha só, bacana. Olha lá. Ela está ajustando de acordo com o tamanho da tela. Então, é legal a gente acostumar a usar sempre porcentagem para valores de bloco. Para o seu site, ele ajustar de acordo com o tamanho da tela do monitor. A imagem, ela segue a mesma ideia. Então, agora a gente vai inserir uma imagem no nosso projeto aqui. Um parágrafo centralizado, agora a imagem centralizada. Então, vamos pegar uma imagem para inserir no nosso site. Vou pegar uma imagem aqui, que está lá dentro da nossos exemplos, esse figura 2, que é essa imagem do logo da Libertas menorzinho. Então, vou pegar essa Libertas 2, vou copiar ele, e vou colar dentro da pasta aqui na área de trabalho. Então, tem aqui pasta centralizada horizontal, e vou colar aqui dentro essa imagem, que é Libertas 2, um arquivo PNG. Continuando aqui, após adicionar esta div ID topo, então vou adicionar aqui uma imagem. Ela vai ter uma src que é libertas.png e vou executar aqui para ver se está funcionando. Não apareceu a imagem, devo ter digitado alguma coisa errada. Libertas 2, isso, libertas2.png. Ok, atualizei, apareceu a imagem. Para ela ficar centralizada, é basicamente igual nós fizemos com a div para ficar centralizada. A gente coloca uma margem à direita, uma margem à esquerda, nela como alto. Então, isso que nós vamos fazer. Aqui no CSS, então, vou falar aqui, vou implementar aqui, que a tag imagem, ela vai ter uma margem à esquerda automática, salvei, e uma margem à direita automática também, margem height também automática. Vou salvar essas alterações. Salvei, vou atualizar na página, notem que ela não ficou centralizada. Ela não ficou centralizada porque uma imagem, ela atua como uma linha, ela tem a propriedade display como linha. Então, para ela ficar centralizada, eu tenho que falar que ela vai atuar como se fosse uma div, como se fosse um footer. Eu tenho que falar que ela vai atuar como um bloco. Então, além de falar que a margem vai ser automática, a margem da direita e a margem da esquerda vai ser automática, eu vou falar que o display dela vai ser como um bloco. Ela vai se comportar como um bloco.
Salvei essa alteração. Vou atualizar a página. Beleza, a imagem ficou centralizada também. Agora eu vou adicionar 3 divs dentro de uma div principal. E vamos colocar uma alinhada com a outra, uma centralizada com a outra. Voltando aqui, então, no nosso arquivo HTML, vamos inserir esses elementos. Então, vou inserir uma div que terá uma class, vou chamar de div-py, que é a div que está mais externa. Dentro dessa div-py, eu vou ter outra div que vai usar uma classe chamada em-linha, que vai ter a seguinte mensagem: texto alinhado. Apenas isso. Vou adicionar, vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui, adicionar mais 2 divs dentro da div-py. Essa aqui vai ser a div2 alinhada, texto 2 alinhado com sucesso. E aqui, texto 3 foi alinhado, só para ficar diferente. Vou copiar aqui esses arquivos aqui para a gente ter um exemplo de textos diferentes e quantidade de texto diferente. Tá aqui. Beleza. Bom, vamos ver como é que está ficando? Vou salvar essa implementação e vou atualizar aqui. A princípio não mudou nada. A gente tem aqui, se a gente der um F12 na página e inspecionar, a gente vai ver que a gente tem aqui na div-py 3 divs, ó. 3 divs. Está aparecendo aqui as 3 divs. Bom, mas vamos dar um pouco de vida para ela. Vamos adicionar um pouco de cor para ela aqui. Então, primeira coisa que eu vou estar fazendo, vou falar que a div, que ela é uma usa class, né? Então é ponto, chamada div-py, ela vai ter? Ela vai ter um display flex. Já vou salvar aqui essa alteração. Salvar, salvei e vou atualizar a página. Nota que já alterou aqui, mas só com essa alteração, não vou nem colocar essa alteração por enquanto, não. Vou deixar sem. Daqui a pouco a gente coloca esse display aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que a div em linha, que tem a classe em linha, ela vai ter uma cor de fundo, background color sky blue, um azul claro. Vou colocar uma margem para não ficar colada. Uma margem. Deixa eu atualizar aqui, só para a gente ver como é que está ficando. Salvei, vou atualizar. Ó, tá colada, nem dá para ver que tem divs, parece que é uma div só. Vou colocar uma margem aqui entre as divs, margem de 1%. 1%. Já vou salvar, vou atualizar. Agora dá para a gente ver que realmente existe 3 divs. Tem uns espaços aí. Agora eu vou alterar o tamanho delas. Falar que cada uma delas vai ocupar 30% da tela, ou seja, as 3 divs vão ocupar 90% da tela. Então, salvei aqui, vou atualizar. Então, salvei aqui e vou atualizar a nossa página. Atualizando. Olha só. Não ficou alinhada na horizontal, mas ficou aqui ocupando um tamanho menor. Notem que elas têm alturas diferentes, porque a altura está automática, de acordo com o tamanho de texto, da quantidade de texto. Agora, para a gente alinhar elas, é bem fácil. Basta adicionarmos aqui na div-py display. Salvo essa alteração. Salvei. Atualizei a página. Olha só, já ficou alinhado. Porém, e se eu quiser alinhar o texto, ó, por exemplo, colocar o texto centralizado na horizontal, como que eu faço? Faço também. Só fazer aqui o text align,
Text align no DisplayPy, colocar ele como center. Salvei, atualizei. O texto também ficou centralizado. Só que se a gente observar aqui, as divs, elas não estão centralizadas. Olha só. Elas não estão centralizadas. Aqui, ó, se vocês observarem, a div mais da direita, ela tem uma margem bem maior do que a da esquerda. Então, a gente tem que fazer uma outra propriedade. A gente tem que usar essa propriedade aqui do Flexbox. Justify Content, Enter. Também salvei aqui essa alteração e vou atualizar a página. Notem que agora ficou alinhadinho, ficou centralizado. Bom, vamos dar uma analisada na imagem para ver se está parecido. Tá, agora está parecido. Está até melhor, porque aqui eu não tinha alinhado esse texto. Então, agora o texto ficou alinhado. Bom, um alinhamento na horizontal é basicamente isso. Nós temos alinhamento na horizontal de um texto, de um bloco, né, no caso de uma div, de uma imagem, que a gente transformou ela, alinhou como um bloco, né? E agora de mais de uma div, de mais de um bloco. Então, vimos esse alinhamento na horizontal. Na próxima videoaula, vou estar mostrando para vocês um alinhamento na vertical. Até o próximo vídeo, pessoal.